Questão 18 da página 8, ela diz o seguinte: o produto escalar pode ser usado para determinar o ângulo entre dois vetores. E ele dessa forma, que o cosseno é igual ao cosseno elevado a menos 1 multiplicado por R1 vezes R2 sobre norma de R1 vezes norma de R2. Use as funções do MATLAB cosd, sqrt e dot para encontrar o ângulo em degraus entre R1, que ele define R1 como 3 vezes I menos 2 vezes J mais K, e R2, que ele define como 1 vezes I mais 2 vezes J menos K, 4 vezes K. E no final ele diz, relembre para que a norma de R é igual a raiz quadrada de R vezes R, que no caso seria a raiz quadrada de R ao quadrado. Eu vou explicar o código, depois eu vou gerar as respostas para a gente analisar. Eu defino R1 e R2 com os elementos que ele passou. Ele passou como sistema, então eu filtro do sistema o que vai ser o vetor R1 e R2. No caso vai ser 3, menos 2 e 1. E R2 vai ser 1, 2 e menos 4. Como está aqui, 1, 2 e menos 4 e 3, menos 2 e 1. Aqui eu calculo a norma de R1. Eu faço o seguinte. Para cada elemento de R1, eu elevo ele ao quadrado. Depois eu obtenho o resultado. Faço a soma desses elementos. E depois calculo a raiz quadrada do resultado da soma. É mesmo que eu fazer, é mesmo que eu poderia simplesmente usar a norma de R1, que daria o mesmo resultado, mas eu preferi fazer assim que fica mais exemplificado. No caso que a questão pede para fazer assim. E eu calculo a norma de R2, que será o mesmo procedimento da primeira. Eu elevo cada elemento de R2 ao quadrado. Depois que eu obtenho o produto, eu faço a soma desses elementos. E depois eu calculo a raiz quadrada do resultado da soma. S eu usei só para facilitar nessa continha aqui, que é a norma de R1 mais a norma de R2. Aí eu calculei eles antes, separadamente, e depois eu guardo em R o produto deles dois, que será a norma de R1, que eu defini aqui, vezes a norma de R2, que eu defini aqui. E essa variável form é basicamente tudo isso aqui. Tudo isso aqui sem o cosseno. Primeiro eu vou calcular só isso aqui, para calcular separadamente o cosd, que a questão pede, e depois o ângulo em graus, entre R1 e R2. Então vamos lá, eu uso o dot, que é o produto escalar entre R1 e R2, e divido por S, que o S é o produto da norma de R1 pela norma de R2. Quando eu calculo isso aqui, eu obtenho um resultado, e para obter o cosd, que a questão indica aqui, cosd, eu utilizo a variável para guardar cosd de form, que cosd vai retornar o valor do cosseno e não do grau ainda. Para retornar o valor do grau, eu uso respo, essa variável resp, que ele vai guardar o a cosd, essa função que vai retornar o valor em graus, que é o que a questão pede. Eu vou rodar para a gente analisar a resposta. A equação deu isso sem calcular o cosd ainda. Depois eu calculo o cosd ao ângulo da 1. O cosseno vale 1. E para calcular o grau, eu uso a cosd, que dá 106,9. Então, o ângulo, como ele pergunta, para encontrar o ângulo em degraus entre R1 e R2. O ângulo em degraus entre R1 e R2 é justamente 106,9.